Tem algo que começa a acontecer no corpo do idoso, dias antes do fim. É assustador. A maioria das famílias só percebe quando já é tarde demais. E o pior, estava visível, escancarado, mas ninguém viu, ou melhor, ninguém soube interpretar. 89% dos filhos e cuidadores ignoram esse alerta silencioso, achando que é só mais uma mudança normal da idade. Mas não é. É o corpo avisando, em silêncio, que está se desligando aos poucos. Um processo lento, invisível aos olhos despreparados. E quando alguém percebe, já não há muito o que fazer. Mas existe uma boa notícia. Se você aprender a reconhecer esses sinais agora, pode agir a tempo, evitar sofrimento desnecessário e oferecer mais dignidade nos últimos momentos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar, passo a passo, a partir de agora. A maioria das pessoas acha que a pele do idoso muda apenas por causa da idade. Que aquelas manchas perigosas na pele, aquela palidez estranha ou aquele brilho meio oleoso são só marcas do tempo. Mas existe um outro lado dessa história que ninguém te contou. Quando o corpo começa a se despedir da vida, ele fala. Só que não em voz alta. Ele fala através da pele. E esses sinais de morte na pele, muitas vezes, surgem semanas antes da piora. Não é exagero. Estudos mostram que cerca de 89% das famílias não percebem esses sinais que antecedem a morte e acabam sendo pegas de surpresa. A morte não costuma chegar sem antes dar alguns toques discretos. E a pele é um dos primeiros canais desse recado silencioso. É como se o organismo enviasse um alerta de falência orgânica silenciosa. Mas como não vem em forma de dor aguda ou febre alta, ninguém se assusta. Por isso, saber interpretar essas alterações de pele preocupantes é quase como ter um superpoder de proteção familiar. E esse superpoder começa com um sinal aparentemente simples. Sinal 1. Desidratação cutânea severa. Este é o primeiro sinal. Sabe quando a pele do idoso fica fina, seca e com aquele aspecto de papel velho? Isso não é só ressecamento comum. É um alerta grave. A desidratação cutânea em idosos é um dos primeiros sinais de morte na pele, pois mostra que as glândulas já não estão funcionando como antes. A produção de óleo e suor diminui drasticamente e o colágeno simplesmente desaparece. A pele perde elasticidade, enruga em microcamadas e ao puxar levemente com os dedos, ela demora a voltar para o lugar. Isso é o que os médicos chamam de teste da prega cutânea. E ele revela em segundos o nível de comprometimento do organismo. Quando esse teste falha, significa que há uma falência orgânica silenciosa avançando por dentro, mesmo que a pessoa ainda esteja consciente e lúcida. É como se o corpo estivesse apagando luz por luz, devagarinho. E a pele, sendo o maior órgão do corpo humano, mostra isso com clareza para quem sabe olhar. Se a sua avó, por exemplo, está com a pele frágil, quebradiça, enrugada como pergaminho, vale observar também se há manchas perigosas na pele ou falta de brilho nas extremidades. E aí, um novo sinal. Sinal 2. Lividez fixa e alterações de coloração periférica. Pouca gente sabe, mas quando a circulação começa a falhar, a pele mostra isso com uma coloração azulada, principalmente nas extremidades. Dedos, orelhas e ponta do nariz assumem um tom escuro, às vezes arroxeado, que não desaparece nem mudando a posição do corpo. Esse é um dos sinais de morte na pele mais ignorados, a famosa lividez fixa. A falência circulatória começa pelas áreas mais distantes do coração. A cor muda porque o sangue já não chega mais com força, como se o corpo estivesse economizando energia. Se você notar um idoso com os dedos sempre frios, azulados e sem melhora ao esquentar, ligue o alerta. Isso é como um semáforo vermelho acendendo para a falência orgânica silenciosa.
Esse tipo de alteração de pele preocupante pode surgir dias antes de uma parada cardíaca ou insuficiência respiratória. O mais assustador é que muitas vezes vem acompanhado de fraqueza e sonolência leve, e ninguém liga os pontos. E como se não bastasse a cor mudar, em certos casos, o corpo começa a transpirar de forma bem esquisita. Sinal 3. Sudorese assimétrica com odor alterado. Imagine suar muito de um lado do corpo, mas do outro estar completamente seco. Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que acontece quando o sistema nervoso autônomo entra em desequilíbrio. Essa sudorese assimétrica é um dos sinais que antecedem a morte e geralmente vem com um suor terminal que tem um cheiro diferente, mais ácido, mais forte. Esse cheiro não é o mesmo de quem está com febre ou se exercitou. Ele lembra um suor doente de quem está lutando em silêncio por dentro. E às vezes, junto desse suor, aparece uma leve febre de difícil controle. A tal da microfebre. Tudo isso aponta para um colapso do sistema de autorregulação, que prepara o corpo para desligar funções não essenciais. Nessa fase, a pele do idoso já começa a perder sua homogeneidade. Regiões como axilas e costas ficam molhadas, enquanto braços, mãos e pernas ficam secas e frias. Isso é mais comum do que se imagina, principalmente em pacientes em cuidados paliativos. E logo após esse estágio, começa a surgir algo ainda mais evidente. Sinal 4. Palidez com translucidez cutânea progressiva. A pele vai ficando tão fina que parece que a luz atravessa. É possível ver as veias com nitidez, principalmente nas têmporas e nos antebraços. Essa translucidez cutânea é um dos mais claros sinais de morte na pele e indica uma degradação contínua do tecido subcutâneo. A gordura sob a pele desaparece, deixando um aspecto frágil e translúcido. Além da aparência esbranquiçada, há uma perda de volume e espessura. Quando isso acontece, o corpo já está economizando até na formação de novas células. Um sinal direto de que o ciclo vital está desacelerando. É como se a pele gritasse: estamos chegando ao fim. Em muitos casos, esse estágio surge semanas antes de qualquer sinal sistêmico evidente. Essa fragilidade da pele em idosos também aumenta a chance de feridas e hematomas espontâneos. Um simples esbarrão pode causar um machucado que demora dias para sarar. E conforme esse afinamento avança, outro sintoma começa a se manifestar nas extremidades. Quase imperceptível, mas altamente simbólico. Sinal 5. Apagamento das impressões digitais. Você já tentou identificar alguém e o sistema não reconheceu a digital? Pois é, isso acontece em idosos e não é falha da máquina. O que ocorre é que os sulcos dos dedos vão desaparecendo, num processo gradual, como se a identidade estivesse se apagando junto com a vitalidade. As impressões digitais apagadas são um alerta poderoso de falência microcirculatória. A ponta dos dedos começa a ficar lisa, sem relevo, como se tivesse sido lixada aos poucos. Em muitos casos, também surgem linhas brancas nas unhas, indicando falta de oxigenação nas extremidades. Isso tudo mostra que o sangue não está mais chegando com qualidade na periferia do corpo, algo típico da falência orgânica silenciosa. Esse sinal costuma passar despercebido até mesmo por profissionais. Mas quem observa com atenção percebe que o corpo está tentando conservar energia para os órgãos vitais. Quando a ponta dos dedos desliga, é sinal de que outras partes internas já estão em processo de falência. E entre essas áreas, o pescoço costuma dar um sinal visual bem específico. Sinal 6. Desorganização da textura da pele no pescoço. A região do pescoço começa a apresentar uma malha fina, como se fossem pequenas linhas cruzadas, formando um padrão irregular. Esse aspecto, conhecido como microreticulado, é um dos sinais de morte na pele menos falados, mas extremamente revelador.
Muitas vezes vem acompanhado de pequenos vasinhos avermelhados, as telangiectásias. Essas alterações surgem com o fluxo sanguíneo reduzido, indicando que até mesmo a circulação da cabeça e do tórax está sendo comprometida. Isso se conecta diretamente com falência renal iminente, já que o pescoço serve como um espelho vascular da função interna. É como ver por fora o que está ruindo por dentro, sem abrir o corpo. Além disso, essa área pode se tornar mais sensível, avermelhada ou até dolorida ao toque. Para os mais atentos, é um convite à ação rápida, mesmo quando o idoso não se queixa de nada. E quando esse estágio é ultrapassado sem intervenção, o próximo sinal costuma ser o mais definitivo e preocupante: a fragilidade cutânea multifocal terminal. Sinal 7. Fragilidade cutânea multifocal terminal. De repente, a pele começa a abrir feridas, sem pancada, sem queda, sem trauma. Simplesmente surgem lesões espontâneas, especialmente no rosto, tórax e antebraços. Essas feridas demoram a cicatrizar ou nem cicatrizam mais. Isso é um dos últimos sinais que antecedem a morte e indica que o corpo não está mais se regenerando. A fragilidade da pele em idosos nessa fase é extrema. Qualquer contato, mesmo com a roupa ou o lençol, pode causar pequenas rupturas, como se a pele fosse feita de papel molhado. O sistema imunológico já não dá conta nem de proteger a própria barreira física. Essa é uma evidência clara da falência orgânica silenciosa, que já se instalou completamente. Nessa etapa, o foco já deve estar voltado para o conforto, o acolhimento e os cuidados paliativos. É hora de evitar sofrimento, aliviar a dor e honrar aquele corpo que tanto viveu. Mas para que tudo isso seja feito com dignidade e consciência, é preciso primeiro reconhecer os sinais. E é justamente por isso que esse conteúdo precisa ser compartilhado. Se você chegou até aqui, é porque se importa. E talvez agora esteja lembrando da pele do idoso que convive com você, aquela manchinha estranha, aquela região fria, aquele suor incomum. Pode ser que você esteja vivendo ao lado de alguém em processo de falência orgânica silenciosa, sem saber. E essa informação pode mudar tudo. Você não precisa ser médico para salvar uma vida. Basta observar e agir com amor. Ao identificar esses sinais de morte na pele, procure ajuda médica com urgência. Em prevenção, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai aprender a cuidar melhor, a amar com mais consciência e a preparar o coração para cada fase da vida. Porque entender os sinais é o primeiro passo para honrar cada despedida com dignidade. E eu estarei aqui com você em cada etapa.